Mr. Starting Gun. Provavelmente você já viu essa imagem em algum lugar, numa rede social, em algum muro, ou mais provavelmente em uma camiseta. Um prisma que reflete um feixe de luz branca em um aspecto de cores, simples e imponente. Essa imagem virou um símbolo, uma marca. Muitas pessoas usam esse símbolo em cadernos, capa de celular e principalmente estampada em roupas, e muitas delas não têm a mínima noção do que ela representa. Isto demonstra o tamanho que esse símbolo chegou, furando bolhas e atingindo o público em geral. The Dark Side of the Moon é um dos álbuns mais importantes da história da música, e um dos mais vendidos também, com estimativa de 50 milhões de cópias vendidas. A grande obra de arte da banda inglesa Pink Floyd. Nascida em 1965 em Londres por estudantes de arquitetura, Pink Floyd é uma das maiores bandas do mundo por causa de suas experimentações, genialidade criativa e reinvenções constantes. Com sua formação original sendo Roger Waters, Nick Manson, Richard Wright e Syd Barrett, este sendo o único a não estudar arquitetura. O nome da banda vem de dois músicos de blues, Pink Anderson e Floyd Council, sob a liderança criativa de Syd Barrett. O grupo se tornou um dos símbolos do rock psicodélico britânico, com músicas cheias de fantasia, improviso e experimentalismo. O álbum de estreia, The Piper at the Gates of Dawn, de 1967, é considerado um clássico do gênero. Porém, a banda sofreu um baque gigante quando Syd Barrett foi afastado. O uso excessivo de drogas e problemas mentais levaram Syd a um colapso psicológico, tornando-o imprevisível, e ele foi retirado da banda em 1968. Com a saída de Barrett, o grupo integrou David Gilmour, inicialmente como apoio, depois como guitarrista principal. Nascido em 1946 em Cambridge, na Inglaterra, Gilmour conhece Syd Barrett na escola e começou a tocar guitarra autodidata. Ele é considerado um dos maiores e mais influentes guitarristas de todos os tempos. Sem Syd Barrett, o Pink Floyd passou por um período de busca artística, experimentando sons longos, instrumentais e trilhas sonoras. Lançaram os álbuns A Saucerful of Secrets em 68, More e Uma Guma em 69, Atom Heart Mother em 70 e Metal em 71. Dentro deste álbum contém a faixa Echoes, que marcou o início da maturidade sonora da banda. Mas foi em 1973 que a banda lança o disco mais famoso e aclamado deles. Um dos álbuns mais importantes da história da música, não apenas do rock. Esse disco elevou o patamar de álbum conceitual. Ele se baseia em ideias exploradas nas gravações e performances anteriores da banda. O engenheiro de som é a lenda Alan Parsons, e foi ele que chamou a cantora Claire Torrey, que faz vocal na música The Great Gig in the Sky. O disco foi um marco no uso avançado de sintetizadores, loops de fita, efeitos de eco, sons ambientes e até batimentos cardíacos. Entrevistas gravadas com pessoas comuns, respondendo a perguntas existenciais, usadas como textura sonora. Tudo isso ajudou a definir o padrão de produção moderna em estúdio, influenciando desde o rock progressivo até a música eletrônica e o hip hop. Um aspecto do muito impressionante desse disco é que ele conseguiu ser um equilíbrio raro entre a arte e o sucesso comercial, sendo altamente experimental e ao mesmo tempo extremamente acessível. Com uma estimativa de venda entre 45 e 50 milhões de cópias, se tornando o top 5 discos mais vendidos da história, comprovando que música profunda, complexa e reflexiva pode sim alcançar o grande público, quebrando a ideia de que a arte sofisticada precisa ser elitista. Us, 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 and them. A identidade visual que o disco chegou é impressionante. Mais de 50 anos depois, a imagem que está na capa do álbum é muito lembrada e utilizada, virando um ícone. Esta capa do Prisma foi criada pela Hipgnosis e se tornou uma das imagens mais reconhecíveis da cultura pop. Ela representa visualmente o conceito do álbum,
A luz branca é a experiência humana, o prisma é a fragmentação da mente, e o espectro são as emoções, conflitos e vida. Esta união perfeita entre som, conceito e imagem virou referência para a indústria musical. Essa arte é um reflexo de uma geração e do mundo moderno. Lançado em um período de pós-guerra, crise existencial, medo nuclear e crescente alienação urbana, o álbum capturou o sentimento coletivo de ansiedade e questionamento da época, sentimentos que continuam atuais. Por isso, o disco envelheceu bem e segue relevante décadas depois. Mas voltando para as músicas do álbum, todas as faixas giram em torno de temas universais da experiência humana, como tempo e finitude, loucura e alienação, dinheiro e ganância, medo, morte e existências e pressões da vida. Esses temas são costurados sem interrupções, criando uma experiência contínua, quase como um filme sonoro. O álbum não é uma coleção de músicas, mas uma narrativa emocional e filosófica. O álbum abre com a música Speak to Me, que não é uma música tradicional, mas uma colagem sonora. Ela contém algumas das novidades que eles trouxeram para o disco, como batimentos cardíacos, risadas, gritos, relógios e vozes. Tudo isso representa o nascimento da consciência, o coração que bate é a vida começando, e os sons caóticos antecipam os temas que virão, loucura, medo e morte. A segunda faixa do disco é Brief, uma canção mais suave e etérea, traduzindo, algo mais sublime, mais leve. Ela fala sobre a ilusão da liberdade e os conselhos que a sociedade oferece. A letra alerta sobre viver automaticamente, seguir regras sem questionar e perder a essência no meio da rotina. Sempre se lembre, respirar não é o mesmo que viver. Em seguida vem On The Run, totalmente instrumental e eletrônica, construída com sintetizadores e loops. O tema da canção é a ansiedade moderna, paranoia e medo do futuro. A música passa a sensação de estar sempre correndo, contra o tempo, contra a vida, mas sem saber exatamente para onde. O som de passos, aviões e explosões sugere deslocamento e insegurança, algo extremamente atual mesmo décadas depois. Agora temos relógios tocando por mais de 2 minutos antes do primeiro vocal aparecer. Estamos falando de uma das músicas mais conhecidas da carreira da banda. Time é uma obra de arte atemporal, uma das músicas mais impactantes já feitas. A percepção tardia de que o tempo passou e que a juventude foi desperdiçada. Você procrastinou e agora está em choque por perceber que a vida já está avançada. Gilmour faz um solo de guitarra carregado de um tom melancólico e resignado, reforçando a ideia de arrependimento, quase um soco na boca do estômago. Você não percebe que o tempo é precioso até que já seja tarde demais. And then one day you find 10 years have got behind you. No one told you when to run. Em seguida entra Claire Torrey, com um vocal que marcou a história da música. Nessa faixa, The Great Gig in the Sky, não há letra tradicional. A voz funciona como um grito primal, medo, aceitação, dor e libertação ao mesmo tempo. O tema da canção é a morte, e ela não é explicada, apenas sentida. Claire expressa o que palavras não conseguem. O dinheiro é o grande mal do mundo? E Money, eles garantem que sim. Provavelmente a música mais acessível do disco. Ouvimos logo no início sons de caixas registradoras e moedas. A música fala sobre ganância, materialismo e poder. A crítica da canção é que o dinheiro, como motor da sociedade moderna, é capaz de corromper valores e criar desigualdade. Porém, ao mesmo tempo, acaba sendo uma contradição. Critica o dinheiro, mas foi um sucesso mundial comercial, faturando milhões. It's a crime. Share it fairly, but don't take a slice of my pie.
Us and Them é uma das faixas mais profundas e politizadas. Ela fala sobre a divisão humana. Mas entre temas como guerra, conflitos sociais e nós contra eles. A música mostra como diferenças são artificialmente criadas para justificar violência e dominação. No fim, todos são humanos, mas insistem em separar. Listen, son, said the man with the gun. There's room for you inside. Em Any Color You Like, temos um instrumental psicodélico e hipnótico. A obra nos passa a ilusão da escolha. O título sugere liberdade, qualquer cor que você quiser. Mas, implicitamente, critica a ideia de que as escolhas já vêm pré-definidas pela sociedade. Você acha que escolhe? Coitado. Você só escolhe entre as opções que já foram impostas. O lunático está no gramado. O lunático está no corredor. Aqui, o álbum entra diretamente no tema da loucura. Brain Damage faz referência indireta a Syd Barrett. A linha tênue entre a sanidade e a insanidade. E como a sociedade define quem é louco. Será que os loucos sejam apenas aqueles que não encaixaram no sistema? And if your head explodes without forebodings too, I'll see you on the dark side of the moon. E para o encerramento perfeito, Eclipse chega com a totalidade da experiência humana. A letra é potente e enumera tudo: amor e ódio, luz e escuridão, vida e morte. Porque a vida é os dois lados sempre. E conclui que tudo está conectado, porém sempre há algo que encobre a verdade: o lado escuro da lua. A última frase simbólica do álbum, falado bem baixinho, é: não há lado escuro da lua, na verdade ela é toda escura. Ou seja, a condição humana é complexa, contraditória e inevitavelmente imperfeita. Cada música de The Dark Side of the Moon representa uma etapa da vida ou da mente humana. Juntas, elas formam um ensaio filosófico sonoro sobre existir em um mundo moderno que pressiona, divide e enlouquece. O álbum não aponta soluções, ele faz perguntas. E talvez seja por isso que continua tão atual. Porque os dilemas que ele apresenta ainda são os nossos. The time is gone, the song is over. Thought I'd something more to say.